povo, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje estou acompanhada do quê? Do meu celular, do meu bom e velho caderno, que anotei um monte de coisa aqui, vocês vão entender, e da minha garrafinha de água, porque quando eu gravo vídeo falando, eu fico com sede. O que é muito bom, porque eu esqueço de beber água, então bebam água, é importante. O vídeo de hoje é o que? Vocês devem já ter visto aí pelo título, claro, que é contando a minha história. Eu vi esse vídeo no canal da Vanessa Lino, eu achei muito legal o formato que ela gravou, e eu falei, eu vou fazer igual, vou me inspirar. Não vai ser igual, né, gente? Porque a história dela é a história dela, a minha história é a minha história. E eu não sei como é que vai ser o decorrer do vídeo aí, mas eu me inspirei no vídeo dela, inclusive eu vou deixar aqui nos cards pra quem quiser assistir. E vou trazer aqui pra vocês também. Eu nasci no dia 11 de fevereiro de 1992. Tenho 28 anos, sou aquariana e eu nasci aqui em Santos, no Hospital Santa Casa. Meu pai se chama Marcos, minha mãe, Neide. E os dois tinham 28 anos quando eu nasci. O meu pai é de março, era de março, e a minha mãe é de dezembro. E apesar de ter nascido em Santos, eu só nasci mesmo, tá, gente? Eu nasci em Santos porque não tinha hospital em Bertioga na época, que é a cidade dos meus pais. Então, eu nasci aqui, mas só nasci. E assim que eu fui liberada da maternidade, eu já fui pra Bertioga. Mesmo assim, eu sempre amei Santos. Eu acho que, né, o nascimento deixou um pedacinho de mim aqui. Então eu nasci aqui, mas não vivi aqui, tá, gente? Então vocês vão saber aí que boa parte da minha vida foi toda em Bertioga, que é uma cidade a 50 quilômetros de distância daqui, mais ou menos. Eu comecei na escola aos 4 anos de idade, foi no primeiro estágio, nem sei como é que é hoje em dia, mas na época era o primeiro estágio. E eu comecei com 4 anos de idade, na escola Delfino, eu espero não estar errada, no centro da cidade de Bertioga. E lá eu estudei dos 4 aos 5 anos. E essa escola me marcou muito porque foi a minha primeira escola. Eu gostei bastante. Eu lembro que no primeiro dia de aula eu pedi pra minha mãe ficar me olhando pela vestra do portão. Tinha um portão todo fechado, mas no cantinho tinha uma vestrinha pequenininha. E eu falei, mãe, você promete que vai ficar aqui sentada? E tinha um banco do lado de fora. Eu falei, você promete que vai ficar sentada aqui nesse banco? Porque eu vou te olhar pela frestrinha na hora do intervalo. Aí ela falou, eu vou ficar, filha. Claro que ela não ficou, né, gente? E eu lembro que na hora do almoço, assim, ó, eu coloquei o olho pra tentar enxergar minha mãe. Não enxerguei minha mãe, entrei em desespero. E depois cheguei muito brava em casa, porque ela falou pra mim que não tinha ficado lá na frente da escola porque ela tinha que ir pra casa. E aí, claro, eu tive que aprender a me virar sozinha. Eu lembro de uma coisa que me marcou também bastante na escola, é que a escola tinha uma piscina e eu sempre fui a louca da piscina. Meu sonho era e é ainda ter uma casa com piscina, eu sempre quis. E o meu sonho era ter uma piscina. E na escola tinha uma piscina pra aula de natação, claro, não era pra todo mundo. Só que essa piscina tava quebrada e ela ficou quebrada durante o ano inteiro. Eles falaram que iam reformar, que a prefeitura ia reformar e nunca reformou. E eu estudei um ano só lá e eu soube que a piscina foi reformada assim que eu saí, no outro ano. Então eu nunca fiz aula de natação, que era meu sonho, que era ficar nessa piscina, porque eles não reformaram. Foi algo que me marcou muito nessa escola. Eu tive uma professora maravilhosa, eu esqueci praticamente o nome de todas as professoras, mas dela eu lembro, que foi a professora Cristina, que inclusive a gente se reencontrou depois de adulta. Eu trabalhava no consultório médico e ela era paciente desse médico, por coincidência. Infelizmente ela faleceu de câncer muito cedo, há alguns anos atrás, mas assim, eu não esqueço ela nunca. Ela foi uma professora excelente. E outra coisa que me marcou também nessa escola foi que uma vez eu tava no banheiro e um menino invadiu o banheiro. Então, sim, eu lembro que eu chorei muito, eu fiquei muito assustada. E ele tentou abrir a porta do banheiro que eu tava e eu tinha só 4 anos. E ele também, eu acho que ele tinha quase a mesma idade, ele devia ter 4, 5. Eu lembro da cara desse menino até hoje. Eu encontrei ele eu encontrei ele acho que na adolescência. Na vida adulta eu não sei, mas eu encontrei ele na adolescência. E até hoje eu tenho um pouco de trauma dessa história. E daí... E o meu pai, eu lembro que meu pai ia me buscar muito nessa escola, na garupa da bicicleta. E, inclusive teve uma vez que o meu pai tava me levando na garupa da bicicleta. Ele meio que, sei lá, desequilibrou da bicicleta, não sei o que foi que aconteceu. E tinha um caminhão da Coca-Cola parado. E eu lembro que eu desequilibrei pra um lado, acho que ele desequilibrou pro outro. E eu bati a minha cabeça na quinazinha do caminhão da Coca-Cola. E eu não consigo esquecer. São as poucas coisas que eu lembro de quando eu tinha 4 anos de idade. E aí depois a gente mudou, com 5 anos a gente foi pra uma casa em outro bairro, que é a casa que minha mãe mora até hoje. E essa casa foi construída com a ajuda do meu avô construiu essa casa pra gente, meu avô materno. Então nós mudamos pra lá e 5 anos até hoje minha mãe mora lá. E lá eu comecei a
estudar em outra escola. Estudei numa escola que eu não lembro o nome, gente, porque hoje ela é só uma creche. Na época ela era ainda escola. E lá eu estudei por alguns anos, enquanto a escola municipal, que era pra minha idade, ficava pronta. Quando essa escola ficou pronta, que é a José de Oliveira Santos, eu mudei pra essa escola. E essa escola é bem pertinho da casa da minha mãe, então era bem fácil de ir, nunca precisei pegar ônibus nem nada disso. Sempre estudei muito próximo da escola. E ali eu fiquei até os meus 10 anos, que foi a quarta série. Na quinta série, com 11 anos, eu tive que mudar pra outra escola, que é William Aureli, que é uma escola estadual. E essa escola não é boa até hoje. Eu acho que ela tá pior do que tava na minha época. As escolas do município eram até legais, as escolas do estado lá em Bertioga não são boas. E eu tive que estudar nela porque não tinha opção, meus pais nunca tiveram condição de pagar a escola particular pra mim. Então eu sempre estudei em escola pública e essa escola estadual não era boa, mas era a opção mais próxima da minha casa. Então eu fiquei lá dos meus 11 anos da quinta série até eu me formar. Eu fiquei lá até os 17 anos, que foi quando eu me formei. E aí eu já tô cobrando tudo, né? Porque era pra falar ali dos meus 11 anos, eu já pulei pros 17, mas vamos lá. Eu nunca reprovei de ano, nunca. Eu sempre fui uma aluna de notas médias pra altas, mais pra médias do que pra alta. Nunca fui CDF, odiava a educação física, inclusive tirei nota vermelha em educação física. Não gostava de educação física nem de educação artística. Então eu tirava nota vermelha em educação artística e tirava nota vermelha em educação física, porque eu sempre fugia da aula de educação física. Então sim, vocês vinham nota azul no meu boletim em história, geografia, ciências, biologia, matemática, português, mas em educação física às vezes eu tirava nota vermelha. Ah, eu não lembro com qual idade, mas eu ganhei um concurso de melhor redação da cidade. Não sei como, gente, porque eu não sou boa em escrever, não. Meu português não é bom e eu não sou boa, mas eu ganhei. Teve um concurso e aí a gente tinha que fazer uma redação, que eu não lembro bem sobre o que era. E eu fiz essa redação, porque a sala toda tinha que fazer. E aí a professora entrou na minha sala e falou que a vencedora era eu. Até hoje eu não consigo entender como isso aconteceu. Eu devia ter, sei lá, uns 10 anos, não lembro. E eu lembro que eu fui receber o prêmio no ginásio de esportes da cidade, eu fui com a minha mãe. E era um evento, tinha o prefeito da cidade, tinha um monte de gente, eu morria de vergonha. E eu lembro que eu ganhei um kit com um livro, com alguma coisa assim. E ganhei também um diploma, dizendo que era a melhor redação. Eu não sei onde tá, se eu achar depois eu mostro lá nos stories do Instagram pra vocês. Mas eu não faço ideia de onde tá esse diploma, mas eu ganhei. Se eu encontrar eu vou mostrar pra provar que realmente eu ganhei. A minha escola teve uma época que estava tão cheia, essa William Aureli, que a gente tinha 4 períodos de aula. A gente tinha que estudar, até anotei aqui pra lembrar. Tinha a turma das 7 às 11, das 11 às 15, das 15 às 19 e das 19 às 23. Sim, tinham 4 turmas ao invés de 3. E eu, nesse período, estudei das 11 às 15. E era um período muito ruim pra mim, porque eu nunca gostei de comer a comida da escola. E aí eu almoçava 3 horas da tarde, que era só a hora que eu chegava em casa. Eu lembro até hoje que eu chegava em casa, minha mãe deixava a comida numa panela que não tinha micro-ondas. E aí eu lembro que eu esquentava na panela ali, fazia aquela mistureba do arroz com feijão, com a carne, com a farofa, misturava ali, pegava a panela e sentava no chão da sala e ia comer. Porque dali eu já ia direto pra casa das minhas amigas, que era ou a Thaís ou a Josi. A Thaís e a Josi moravam na mesma rua que eu. A Josi é minha prima, então a gente foi criada junto desde a infância. E a Thaís era minha amiga de infância e a gente ia pra casa uma da outra. Eu ia muito pra casa delas. A Thaís tinha uma lousa, então eu amava brincar de escolinha. Eu era tão louca da escolinha que eu tinha uma pasta. Eu inventei mais de 30 nomes pra fazer lista de chamada. E sim, eu sentava na frente das minhas únicas 2 amigas e fulana, ciclana, faltou, presente. E só tinha umas 2. Eu era louca da escolinha, eu amava brincar disso. Então eu almoçava correndo pra poder pegar a minha parte da tarde ali e poder brincar com elas. Que eu lembro que eu saía umas 4 às 6 horas e eu tinha que voltar porque já tava escurecendo. E aí, com 12 anos de idade, eu acho que eu fiquei meio perdida aí, que eu não fui seguindo a linha certa, né? Mas com 12 anos de idade, no dia 15 de outubro de 2004, o meu pai faleceu. E eu lembro até hoje que, eu vou contar um pouquinho pra vocês de como que foi. Eu tava em casa com a minha mãe, com meu irmão, com meu pai. E eu lembro que meu pai tinha quebrado a perna na época. Fazia algumas semanas ele tinha quebrado a perna. E naquele dia ele foi pro hospital pra tirar o gesso da perna, que já tinha dado o tempo. E aí quando ele chegou em casa, ele foi tirar o gesso de manhã. Quando ele voltou pra casa, normal, ele sentou na mesa pra almoçar. Era a hora do almoço, devia ser umas meio-dia e pouco, eu não sei. E ele sentou pra almoçar. E aí ele falou assim: Neide, eu tô com uma dor. Neide é o nome da minha mãe. Eu tô com uma dor muito forte no meio do peito. E aí a minha mãe chegou e falou assim: ai, Marcos, você deve estar nervoso, porque ele nunca gostou de hospital, né? Eu também não gosto. E você deve estar nervoso, ficou ansioso porque foi pro hospital e tal, calma.
Só que meu pai, ele não era muito de reclamar de dor, sabe? Então por ele estar reclamando, provavelmente tava doendo muito, e eu sei que tava, né? E aí ele chegou e falou assim, ah, mas tá doendo muito, gente, tá doendo muito, chama seu irmão, que era meu tio, que morava colado na gente na casa do lado, e era a única pessoa que tinha carro, né? Chama seu irmão que eu preciso ir pro hospital. E aí a minha mãe se desesperou, porque, né? Isso, gente, não demorou, tá? Na hora que ele falou, tô sentindo dor, minha mãe falou, deve ser ansiedade, pra ele falar, chama seu irmão, foi na mesma hora ali, tá? Não, a gente não ficou esperando nada, não. Foi na mesma hora. Então, do tempo que ele falou, chama seu irmão, pro tempo que meu tio chegou, não deve ter dado 10 minutos. E a minha mãe correu na casa do meu tio, falou, né, Regi, pelo amor de Deus, corre aqui, que Marcos tá com muita dor no peito. E aí eu fiquei na casa, meu irmão tinha só 6 anos, então nem lembro onde meu irmão tava. E eu fiquei ali com meu pai, eu falei, pai, tá doendo? Eu lembro que foi a última coisa que eu falei com meu pai, eu falei, pai, ainda tá doendo? Ele falou, tá doendo muito, filha. E aí, desculpa, gente, eu pensei que eu não ia chorar. E aí meu tio chegou, colocou ele no carro, a minha mãe foi junto. Eu não lembro quem foi que ficou com meu irmão, eu não consigo lembrar. E como eu falei toda tarde, eu encontrava com a minha prima, com a minha amiga. Nessa tarde, minha prima José foi lá pra casa para brincar comigo. E aí a gente tava brincando no quarto. Eu lembro que meu pai e minha mãe estavam demorando muito pra chegar. E na minha cabeça já tinha acontecido alguma coisa bem ruim. Mas eu tentei fingir que não e continuei brincando com a minha prima. E aí mais tarde chegou o meu avô, pai da minha mãe, e o meu tio, esse que levou a minha mãe pro hospital. E aí ele chegou sem a minha mãe e sem o meu pai. Então eu falei, aconteceu alguma coisa. E aí o meu tio chegou e falou, ah, vou te levar pra casa da sua avó e a gente precisa conversar com você. Quando ele falou, a gente precisa conversar com você, eu entendi ali, na hora. E aí a minha prima, eles pediram pra minha prima ir pra casa, eles me levaram pra casa da minha avó. E quando eu cheguei na casa da minha avó, tava todo mundo chorando. Tava minha avó em prantos, a mãe da minha mãe. Minha avó tava chorando muito. Tava todo mundo chorando muito. E eu lembro que a esposa do meu tio, desse tio que dirigiu, me abraçou. E eu nunca nem ouvi a frase, seu pai faleceu, seu pai morreu, porque ninguém falou, eu não entendi ali. E foi isso. Meu pai infartou com 40 anos de idade. Meu pai tinha 40 anos quando ele infartou. E... nossa, gente, fazia muito tempo que eu não chorava por isso, desculpa. E aí... foi isso. E aconteceu. Foi muito sofrido na época. Eu era bem nova, meu irmão mais novo ainda. E a minha mãe sofreu muito também. Eu lembro que a minha mãe não tava. A minha mãe tinha ficado no hospital tomando os remédios. Depois trouxeram ela, os médicos deram calmante pra ela, porque ela realmente ficou muito desesperada no hospital. E aí teve todo o velório, o enterro. Acho que a pior parte é a parte do enterro. Na hora que fecha o caixão, é muito, muito triste. E foi isso. Vou ter que mudar de assunto, não sei como, mas peraí. Eu tinha passado um corretivo na cara e um rímel, minha gente. Foi a única coisa que eu tinha passado. E aí, gente, eu não lembro se tem muita coisa pra contar dessa fase aí da minha vida de adolescência. Não, vamos lá. Com 15 anos, meu pai morreu quando eu tinha 12. Com 15 anos eu comecei a trabalhar. Trabalhava numa loja de uma prima da minha mãe. Ela tinha uma loja bem perto de casa. E essa minha prima, que brincava comigo, já trabalhava lá. Ela é um ano mais velha que eu, então ela já trabalhava. Quando eu fiz 15 anos, essa outra prima da minha mãe, dona da loja, me ligou perguntando se eu queria trabalhar pra ela. E eu falei que sim, minha mãe não queria deixar. Mas eu queria muito ter meu dinheiro, sempre quis muito ter meu dinheiro. Já era só minha mãe, já não tinha meu pai, né? E eu queria muito, muito ter meu dinheiro. E aí eu aceitei e fui trabalhar. Então eu comecei a trabalhar com 15 anos nessa loja. Depois essa loja perto da minha casa fechou. Eu fui transferida pra outra loja dela no centro da cidade. E ali eu trabalhei e fiz de tudo, gente. Limpei banheiro, varri chão, vendia coisas pra casa. Então vendia coisas pra casa, fiquei no caixa. Lá dentro tinha um quiosque da TIM na época, da operadora TIM. Trabalhei dentro desse quiosque da operadora TIM. Então vendi plano de celular, plano pré e pós, fiz plano, vendi celular bem no início do celular, na vida aí das pessoas, quando as pessoas começaram a ter mais acesso ao celular. Tudo isso, depois com 17 anos, quase 18 anos, eu conheci o Antônio Carlos. Ele trabalhava na lanchonete
da frente dessa loja que eu trabalhava. E aí eu sempre ia nessa lanchonete buscar lanche, buscar coisa. Conheci ele me mandou um recadinho uma vez no lanche. Ele escreveu naquelas embalagens de isopor, ele colocou um recadinho pra mim. E aí a gente começou a conversar e tal. E aí teve um dia que eu fui pra um pub, que era lá da cidade, e ele também tava lá, e foi a primeira vez que a gente ficou. E a partir dali a gente começou a ficar idas e vindas, com menos de 6 meses. Ele morava com a irmã dele, com o cunhado dele. A irmã dele teve que mudar pra um lugar menor, e aí ele não quis ir junto e tal. E ele falou, vou morar sozinho. Eu falei, vou morar com você. E eu com 17 anos de idade, a gente tava junto 6 meses, tava junto, porque a gente ia e vinha toda hora, separava, voltava, não sei o que, não era nem um namoro firme praticamente. E aí nessa época ele ficou procurando casa, acabou morando um mês na casa da minha mãe, enquanto ele tava procurando casa. E aí a gente encontrou um apartamentinho pra gente, foi nosso primeiro apartamento lá em Bertioga, e a gente começou a morar junto lá com uns 17 anos. E nessa mesma época eu mudei de emprego, tinha um cardiologista que trabalhava, que tinha um consultório em cima da lanchonete que o Antônio Carlos trabalhava, e o cardiologista perguntou pra patroa dele se não tinha uma recepcionista pra indicar, porque ele era de São Paulo, não conhecia muita gente, que ele precisava de uma recepcionista. E a Rita, que era a dona da lanchonete, me indicou, eu conversei com ele, ele me contratou, e aí eu trabalhei alguns anos com o Dr. Johnson. Deixa eu ver se eu consegui anotar aqui. Isso, eu fiquei... quando eu tinha 17 anos, eu tava em 2009. E aí eu fiquei até 2012 com o Dr. Johnson, que era um cardiologista, o melhor patrão do mundo. Saudades do Dr. Johnson. Melhor patrão do mundo, gente, maravilhoso. E lá era recepcionista no emprego dos sonhos, porque eu trabalhava das 9 às 5 com 2 horas de almoço de segunda a sexta. Então eu trabalhava feriado, emendava feriado, era assim, ó, o trabalho de vocês não trabalhava fim de ano. E sim, era das 9 às 5 com 2 horas de almoço. E ele era a melhor pessoa do mundo. E eu só via ele uma vez na semana, que é quando ele atendia em Bertioga, porque ele era de São Paulo e atendia lá. Maravilhoso. Só que aí ele fechou o consultório e ele falou, não vou te deixar desempregada, eu vou te levar comigo, porque ele foi atender numa clínica em 2012, ele foi atender numa clínica um pouco maior lá na cidade, a Clinorte, que inclusive eu fiquei sabendo que fechou agora, durante a pandemia. E ele foi atender na Clinorte, que era uma clínica um pouco maior, e ele falou, eu vou te levar comigo, eu dou um jeito de te deixar lá como minha recepcionista. Mesmo não precisando, gente, porque já tinha as recepcionistas da clínica, sabe? Mas ele não queria me deixar desempregada, a melhor pessoa do mundo. Mas quando ele chegou lá pra conversar, a gerente da Clinorte falou, olha, Johnson, a gente tá precisando de uma pessoa pra recepção, então se ela não se importar, ela pode vir trabalhar com a gente. E ele chegou e falou, Andressa, você quer? Se você não quiser, eu deixo você trabalhando comigo. E claro que eu aceitei trabalhar com a clínica, né, gente, porque eu não achava justo fazer ele pagar um salário pra mim, só pra mim trabalhar só pra ele, porque ele falou, eu ponho uma mesinha aqui no canto, sabe, uma coisa nada a ver, tipo, não ia ter lógica, sabe? Então, claro que eu aceitei, eu falei, não, doutor, eu não vou te dar essa despesa, a gente, né, você me manda embora, ele me mandou embora, e eu entro pra trabalhar na Clinorte, e assim foi. Eu entrei pra trabalhar na Clinorte, fiquei trabalhando como recepcionista, mas logo eu já entrei, na verdade, pra ser da parte que autorizava exames, então todo exame pedido pelos médicos, a guia médica vinha pra mim e era eu que entrava em contato com os planos de saúde pra poder autorizar os exames. Então eu autorizava os exames de todos os exames que fossem feitos lá dentro da clínica. Ultrassom, Papa Nicolau e todas essas coisas. E aí nessa clínica eu fiquei lá até os meus 22 anos, foi quando surgiu a oportunidade da gente ter um quiosque de joia em prata dentro de um supermercado que tinha aberto na cidade, e foi o nosso primeiro negócio, meu e do Antônio Carlos. A gente abriu esse quiosque e a gente vendia joias de prata lá, colar, pulseira, brinco, esse tipo de coisa. E a gente comprava prata de um amigo nosso. E aí esse amigo, não sei, acho que depois de um ano que a gente tava lá, não lembro direito, ele falou que tava vendendo a loja dele aqui no Guarujá, que é onde eu tenho a loja até hoje. Se a gente não queria comprar, a gente sem R$1, falou, como? Ele falou, eu parcelo no cheque pra você. A gente falou, vamos, não tem nada pra perder mesmo, realmente não tinha R$1 pra perder. A gente foi, parcelou no cheque, pagou, foi muito louco, quase fali aquela loja, deu tudo errado. Não deu tudo errado não, mas assim, foi uma experiência, foi bom. E aí, enquanto eu tava no quiosque, o Antônio Carlos ainda trabalhava numa loja de colchão, ele era vendedor numa loja de colchão. Quando a gente fechou o quiosque e pegou a loja do Guarujá, ele saiu do emprego, né? Porque por um tempo a gente ainda ficou com o quiosque em Bertioga e com a loja de prata no Guarujá. Então eu fiquei trabalhando em Bertioga e ele ia e voltava do Guarujá todo dia. Até que uma hora a gente viu que não dava mais certo. Teve um dia que ele quase sofreu um acidente de carro, com a Amora dentro do carro, a Amora tava junto. E a gente ficou um pouco assustado, falou, não, esse negócio de pegar a estrada todo dia não dá certo. Vamos fechar o quiosque, vender o quiosque e mudar pro Guarujá. E aí foi o que a gente fez. A gente vendeu o quiosque na época, mudamos pro Guarujá. Com esse dinheiro do quiosque a gente pagou algumas parcelas da loja, mudamos pro Guarujá. E fiquei no Guarujá por 2 anos, mais ou menos, morando no Guarujá por 2 anos.
Lá eu morava num apartamento um pouquinho maior, eu já falei pra vocês, né? 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e tal. A gente ficou ali, mas aí a situação financeira começou a apertar e a gente precisou morar num lugar menor. E aí eu mudei aqui pra Santos, porque eu sempre quis morar em Santos, agora já Santos uma do lado da outra. Eu mudei aqui pra Santos e foi quando a gente foi morar na kitnet, né? Que lá eu pagava R$900, pra quem não sabe, era um pouco menos do que o apartamento. O apartamento na época eu pagava R$1.400. Então eu precisava reduzir esses R$500, né? Já ajudou a gente na época. E foi quando surgiu, em 2016, foi quando surgiu a oportunidade da gente comprar a loja de roupa, mais uma vez sem um centavo, porque a loja de prata já estava quase falida. Eu peguei R$6.000 emprestado com a minha mãe, a gente parcelou algumas coisas da loja, a gente não comprou a loja, a gente comprou as araras, umas coisas assim. E aí a gente parcelou esse valor com a dona. E pegamos esses 6 mil da minha mãe pra comprar mercadoria e comprar o que faltava na loja. E foi quando a gente abriu a loja de roupa. Em 2017, eu acho, a gente vendeu a loja de prata, porque não tava dando pra conciliar as duas. A gente, né, não tinha dinheiro pra conciliar as duas. A gente vendeu e com esse dinheiro a gente deu uma levantada na loja de roupa. Então, eu acho que as datas estão tudo confusas, mas vocês vão entender que foi tudo isso aí que eu fiz na minha vida. Nesse meu tempo eu já tava morando aqui em Santos. E aí o ano passado... Foi ano passado, gente, foi. Em 2019, a gente saiu da kitnet, em maio, eu acho, a gente saiu da kitnet e mudou pra esse apartamento que a gente tá agora. E em outubro de 2019, dia 26 de outubro de 2019, eu e o Antônio Carlos casamos oficialmente. Moramos juntos por 10 anos, desde a loucura lá dos meus 17 anos até dia 26 de outubro de 2019, foi quando a gente casou oficialmente no papel, com a cerimônia e a festa. E é isso, gente. De lá pra cá não mudou muita coisa. Continuo com a loja de roupa, continuamos casados e continuo no mesmo apartamento. Esse vídeo ficou gigantesco. Dessa vez eu vou pedir desculpa sim pelo vídeo gigantesco, mas acho que ficou legal, eu gostei de falar. Não tomei nenhum gole de água. E é isso, gente, eu vou encerrar porque tá enorme. Eu nem sei se alguém vai chegar aqui. Se alguém chegar aqui no final, comenta assim, ó, história. Coloca história entre parênteses ali e depois faz o seu comentário que você quiser comentar, tá bom? Beber minha água que a garganta tá seca. Se você é novo aqui, não esquece de se inscrever, me ajuda muito, tá bom? É só clicar aqui em se inscrever, de me seguir lá no Instagram, curte, comenta, compartilha e é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!